temos aqui no encontro Redes que Transformam a presença de 2 professores que tiveram suas práticas reconhecidas entre as melhores do mundo. Vamos conhecer uma prática que vem lá do outro lado do planeta, da Índia. E outra que está aqui, pertinho da gente, do Brasil mesmo. Então, eu quero começar convidando para vir ao palco o nosso primeiro convidado. Ele é professor de artes em Itambé, Pernambuco. E está entre os top 50 do prêmio Global Teacher Prize 2019. Por favor, venha ao palco Geise Antônio. Aplausos para ele! Bem-vindo, Geise. Tudo certinho? Ei. Valeu, meu querido. Agora já vai você. Olha aí. Aplausos para o Geise. Já está na sua mão, você já pode começar. Uau, né? A primeira, a gente queria falar da felicidade que é representar vocês. Esse ano, quando eu e a Débora fomos selecionados para representar o Brasil no Global Teacher Prize, eu pensei, cara, vem logo a imagem dos teus alunos na cabeça. Bira, né, também tem alunos de muitas cores. E independente de onde você vem, eu falo muito disso, né? Eu tenho uma história parecida com a da maioria de muitos que passaram aqui nesse palco. O meu pai ele não pôde estudar porque tinha que trabalhar para cuidar da casa. Eu fui o primeiro da família a ter o curso superior. Eu sei o que é a escola na vida de alguém, a escola pública. E assim, ele tem muito orgulho de ter um filho que tem um curso superior, né? E eu tenho muito orgulho disso. Então, sou apaixonado pela educação, gente. E esse foi o projeto, vamos encurtar essa história, que eu desenvolvi lá em Itambé, no interior de Pernambuco, uma cidadezinha pequena, 30 mil habitantes, numa zona canavieira. Então, é mais ou menos esse o contexto que a gente vive. Durante muito tempo, nossos pais e muitos de lá tinham o corte da cana para trabalhar ou comércio local. E aí, pela educação, você começa a ver que ela funciona, que ela dá frutos. Só que a mídia, às vezes, fala tanto que você é um sofressor, que o teu trabalho é pequeno, que tu é um doutrinador, e o professor vai encarnando isso e esquece que ele é a pessoa mais incrível do mundo, que muda qualquer realidade. E foi aí que eu percebi, não só pela premiação, mas por toda a prática que eu venho realizando, que a gente vai mudando vida, gente. Então, a partir de hoje, saiam aqui desse plenário tendo a convicção que a tua profissão é a melhor do mundo. Então, eu queria começar com palmas para vocês. Vocês são incríveis mesmo. Vamos lá, então. Então, o nome do projeto se chamava Vamos Encurtar Essa História. Qual era a ideia? Eu queria, deixa eu voltar lá para vocês verem. Olha, eu queria trabalhar com produção de filmes a partir do interesse dos alunos, porque o problema surgiu dessa forma. As pessoas diziam, o aluno não quer nada, mas talvez ele não queira da maneira que você está passando. Então, a minha ideia é chamar o aluno para, comigo, construir o conhecimento. E aí surge o projeto. Esse gráfico, na verdade, essa pesquisa foi de 2013. Eu queria mostrar para vocês, olha, que desde daquela época dizia que o primeiro acesso de uma criança era entre 9 e 10 anos. Então, isso mudou radicalmente. A gente sabe, eu tenho um filho de 3 anos, que ele já acessa a internet. Então, não tem como a gente desvencilhar isso da educação. As pessoas pensam que isso pode atrapalhar a tua didática. Pelo contrário, você pode utilizar qualquer aparelho para fins pedagógicos. E aí, pessoal, levantando essa problemática na sala de aula, olha o que os alunos queriam ver na sala de aula. Aqui está o levantamento, porque eles falaram, professor, por que a escola não é mais legal, não é igual o que a gente gosta lá fora? Então, isso eu ouvia muito. E aí, fiz a pergunta clássica para eles, o que é que vocês querem ver na sala de aula? Em primeiro lugar, o que é que vocês veem lá? Harry Potter ganhou disparado. Seguido por Minecraft, Percy Jackson, LOL, e aí a lista se estendeu. E eu pensando, como é que eu vou colocar isso na sala de aula, né? Como eu estava trabalhando, eu sou professor, acho que eu não disse, de arte, ele me apresentou, Bira, do ensino médio, e o segundo ano estava trabalhando cinema. Mas agora veio o grande dilema, como é que eu vou trabalhar cinema se na minha cidade não tem? E também, como eu disse para vocês, não há nenhuma sala de exibição, e eu não queria falar só de teoria, eu queria que os alunos experimentassem isso. E foi aí que os meus colegas professores deram uma ideia legal. A gente alugou o ônibus e fizemos uma parceria com a capital paraibana, João Pessoa, e levávamos os alunos no momento que o cinema era fechado no shopping, 8 horas da manhã, por exemplo. E nós pagávamos a metade do preço. E aí muitos alunos tiveram acesso literalmente a uma sessão de cinema. Alguns vocês vão ver bem felizes aqui,
por estar participando. E assim começou a surgir o projeto. Já na volta, eles super empolgados com essa experiência, começaram a escrever novos roteiros para os filmes que eles gostavam. Lembra, então, aí eu trabalhei produção textual, escrita, leitura. Aqui eu estou reunido com o pessoal cada um de uma sala, os representantes, e decidimos, então, que nós iríamos filmar uma versão, né, de Harry Potter, que era o primeiro da lista, que eles mais queriam. E aqui, vamos ver o que é que deu nisso, né? Primeiro, a gente sem material, sem recursos, escola pública, todo mundo sabe como é que funciona, mas naquele ano eu tinha recebido um aluno, Agildo Borges, quero que vocês decorem esse nome, que vai ser um grande cineasta lá do Canavial, tenho certeza. Agildo Borges, gente, ele chegou na escola já fazendo edições de filmes, eu achei incrível o que ele fazia. Ele disse, professor, eu quero filmar Harry Potter. Ele já mexia com edição em casa mesmo, de forma caseira. E uma coisa que eu não falei para vocês, eu tenho uma didática, primeiro dia de aula, quando eu pego a lista dos meus alunos, eu começo, Carlinhos, qual é a tua maior qualidade? Aí eu sei desenhar, então eu anoto de lado. Eu sei ler, eu sei cantar, eu sei dançar. E quando eu termino a chamada, eu tenho uma lista de qualidades. Sabe por quê, pessoal? Porque esses alunos já ouviram muito em casa, que não presta, que é uma derrota. Enfim, são muitos contextos diferentes. Mas quando eu pego o que ele tem de melhor e trago para a sala de aula, esse aluno não falta. Porque é uma escola que vai dar visão para o que eles sabem e gostam de fazer. E aí, através do comércio local, a gente conseguiu algumas parcerias de roupas, de alguns produtos, já que a gente não tem condições de comprar. E filmamos o nosso primeiro curta, Harry Potter, O Recomeço. Então, sem mais delongas, tudo produção dos meus alunos, viu, gente? Vocês vão ver a filmagem, a edição, efeitos especiais. Olha do que eles são capazes de fazer. Vocês estão bem? Uhum. Você está com a pedra? Sim, eu estou. A gente precisa sair daqui. Vamos. James Gregory Potter. Que bom revê-lo. A família dos Potters. James, Harry, Al Severo Potter. Deve ter sofrido muito bullying no colégio. Não ouse falar do meu pai! Expelliarmus! Tcharam! Acessem e assistam. Harry Potter Recomeço. Vou deixar um gostinho no ar aí para vocês. Então, o curta é bem maior, a gente deve ter uns 12 minutos. Acessem lá. E aí, pessoal, teve um sucesso muito grande. Os alunos produziram tudo, a gente colocou nas redes sociais e alguém da página oficial de Harry Potter compartilhou. Vocês estão vendo ali, olha. Em uma semana, 20 mil visualizações. Como eles diziam, bombou o vídeo. Só que aí, com o sucesso, veio uma parte difícil do projeto. E a gente, enquanto professor, tem que lembrar que a escola é reflexo do mundo. Então, a gente recebeu muitas críticas preconceituosas por conta do sotaque, né, da nossa região nordestina. Então, para vocês terem uma ideia, foi uma ofensa à saga, made in roça, faltou água, arrasaram, mas o sotaque é que mata. E aí, eu vinha de um aluno super empolgado com o sucesso. No outro dia, chego na sala e encontro os alunos comentando esse tipo de coisa. Então, como eu disse, enquanto professor, a gente tem que levantar. Problema vai existir sempre. Mas aí, entrei em contato com a Secretaria da Educação e eles foram na escola e filmaram com os meus alunos ali. O que eles fizeram, eu acho incrível. Porque eu disse, gente, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Só estão falando de vocês porque eles não conseguem fazer algo parecido. Então, a Secretaria da Educação foi lá, fez uma reportagem muito legal com os meninos. Olha, estudantes da rede filmam uma versão de Harry Potter que vira sucesso na internet. Então, eles ficaram super embolcados. Então, fizeram uma grande reportagem. A gente tinha um link para acessar os vídeos dos meninos. E aí, alta astral, né? Recuperada, autoestima. A gente foi agora para o nosso segundo curta. Lembra do mais votado? Minecraft. E agora, vocês estão vendo que a roupa é totalmente autoral, tá bom? Papelão pintado, com fita adesiva e muita sucata. Gente, os alunos são incríveis. Eu digo sempre isso. Minha escola não tem recurso. Eu também não tenho, mas nós temos, eu acho que é a maior ferramenta, a criatividade e a vontade de fazer. Então, eles fizeram, mais uma vez, tudo produção dos meus alunos. Vamos dar uma olhadinha no que é que deu, olha. Tcharam. Foi? Ih. Acho que dá um...
Nick! Tcharam. Vou deixar o gostinho de novo. E aí, pessoal, nesse ponto eu vi que os meus alunos estavam muito preparados. Então eu disse, a gente não vai mais copiar filmes e séries, vocês já estão prontos. Vamos fazer algo autoral? Fui mais uma vez, recorri à comunidade, que a gente fala muito, mas o pai não vem para a escola. Eles querem ajudar, agora talvez você tenha que fazer essa ponte. Então trouxe para a escola ex-alunos, vocês estão vendo ali, Wanda aí, que é um escritor, ajudou os meninos a fazer um roteiro. Outro aluno que fez cinema, teatro, foi na escola também para dar os seus ensinamentos. E aí, com a comunidade me apoiando, eles produziram um novo filme. Só que agora, lembra que eu estava trabalhando cinema no 2º ano. Nesse momento, toda a escola queria participar. Tivemos que fazer um teste para elenco. Vocês estão vendo aí? Eram muitos alunos, então eu peguei a sala da diretora, fazer essa filmagem. Então, essa foi a parte que eu achei mais desafiadora no projeto, quando nesse ano a gente recebeu um aluno, Ricardo. Vocês estão vendo aqui de azul. Ricardo, ele é surdo. E quando ele queria participar do projeto, eu fiquei, como é que eu vou adaptar para receber Ricardo? Então, a intérprete dele está me ajudando aí, dizendo o que é que ele tem, o sinal que ele tem que fazer na hora do filme. E foi uma participação pequena, gente, mas para um adolescente surdo, excluído, do interior, se ver representado agora, né, mundialmente nesse projeto, é um impacto muito grande. Então, por isso que eu vou repetir de novo, não duvidem do papel que vocês têm. Nunca duvidem, nunca, independente da condição, se ela é no interior do Caruaru, se é um sanfoneiro que vive na roça, não tem problema, eles são incríveis, nossos alunos. Vocês estão vendo minha aluna também aqui, eu fiquei muito feliz. Ela tem vitiligo, quando ela disse, professor, eu quero participar, foi onde eu vi que isso é equidade, que ele acabou de falar, né? A gente tem que dar condições, rever a tua prática, para que todo mundo tenha direito de estar no papel do aluno, entre aspas, normal. E aí nós fizemos nosso 3º curta, sem recurso mais uma vez, então foi substituído com muita improvisação. Esse último curta que os meninos produziram, autoral, falava de uma problemática muito comum na minha cidade, gente. Então, quando eu fiz esse último curta, eu disse, gente, eu quero que vocês toquem em algum problema da minha cidade, da nossa escola, e o curta falava sobre alunos que bebem e dirigem, então temos um alto índice de acidentes com adolescentes por conta disso. E esse curta fala disso aí. Essa cena que vocês estão vendo, a gente está filmando à noite na escola, utilizamos o próprio celular para iluminar, e na cena havia um acidente de carro. E eu pensando, como é que eu vou fazer isso? Porque uma das cenas era, os alunos embriagados batem no carro da professora, que cai dentro de um açude, que é de um rio, e ela morre afogada. E nós, olha, e eu com a mão na cabeça, como é que eu vou fazer isso, né? Então, com muita improvisação, aqui está o nosso carro, fomos ao ferro velho da cidade, pegamos uma porta e olha lá a cena. A professora ficou dentro de uma piscina, colocamos só a porta e aí demos um close, bem fechadinho, ela batendo na porta do automóvel e conseguimos fazer a cena subaquática. Mas aí veio um problema, cadê a câmera? Como é que faremos? Muito simples. Pega a câmera da escola, coloca dentro de uma bolsa plástica, dá um nó, filma rapidamente, reza para não entrar água, o professor tem que ter fé, né? E aí, dá certo. Funcionou. Ficou pronto, fizemos um cartaz, saímos divulgando. Olha lá, isso tudo trabalho dos meus alunos. Então, pessoal, fizeram essa capa linda aí, Entre Dois Lados, que é o nome do último curta que a gente produziu. Vou passar só o trailer rapidinho, é só uma chamadinha. Tem até trailer. Julia! Venha conosco desvendar esse mistério. Era um filme de suspense, que era o que eles mais queriam produzir. Quando o trailer ficou pronto, então eles fizeram um QR Code, lançaram, né, nas redes sociais. E aí, quando acabou a parte de ficção, eu pensei, mas é tão real isso que acontece na minha cidade. E próximo da minha cidade tem uma escola onde esse aluno ele perdeu a perna por dirigir embriagado, vocês estão vendo. E quando eu chamei para ele dar esse relato, foi uma coisa impressionante, porque quando eu falo para o aluno não bebe, dirige, ele vai entender um pai reclamando.
Mas se um aluno de 15 anos diz que você pode sofrer um acidente e isso vai acontecer contigo, o diálogo é linear. Então, no final do filme, a gente passou essa parte real. Foi bem impactante, mas bem necessária. E aí, gente, como na minha cidade não tem cinema, o que é que nós fizemos? Pegamos as cadeiras do refeitório da minha escola, colocamos em cima de um caminhão. O pai de um aluno, aqui está a Manu, até do nosso núcleo, está ali, me ajudou, chamamos os meninos e fomos para o meio da rua. Para aí eu quero responder aquela famosa pergunta, mas o pai não vai para a escola. E por que a escola não vai até o pai? Se você botar no meio da rua, esse pai vai passar e vai ver. Então foi assim que aconteceu, olha, colocamos as cadeiras, peguei um TNT, coloquei ali, olha, cadê? E olha à noite o que aconteceu. Nós tínhamos 500 lugares em média, eu pensando, se pelo menos for um aluno com um pai, já está bom. Mas olha à noite como ficou, pessoal. Lotou, muita gente foi ver. Primeiro que não tem cinema na cidade, a cultura, né? Foi bom que os pais foram ver o que é que os seus filhos estavam produzindo na escola. E foi uma noite incrível. A gente passou, olha lá, distribuímos pipoca, passei os 2 curtas, né, que já estavam nas redes sociais. É claro que eu deixei o inédito por último, o Entre Dois Lados, para atrair o público. E no final chamei os meus alunos atores. Eu digo sempre, Jesus, mas tu é bom porque tu é de arte, tu sabe editar, filmar. Eu não sei fazer nada disso, mas o meu aluno sabe. Então, nosso papel é dar vazão ao conhecimento deles. Sabe, gente, depois desse projeto, eu vou mostrar, meu tempo está terminando aqui. Olha, depois que a gente fez esse vídeo, passamos nas escolas do 9º ano, que é o nosso público, para conscientizá-los sobre o perigo de beber e dirigir. Então, é o papel social da escola. Uma coisa que me orgulha muito, meus colegas ali, eu divido com eles esse trabalho, né? Há 5 anos, 6 anos, não há mais escolas particulares do ensino médio. Fecharam porque os alunos migraram para a escola pública. Então, a gente está fazendo um papel bom. Então, um pouco do nosso reconhecimento. O Enado utilizou o nosso projeto para elaborar a prova, para avaliar os cursos de artes visuais. A gente ganhou o prêmio Professores do Brasil, que esse ano foi cancelado. Aqui está usando o projeto, né, o MEC usou como mostrando as competências que foram trabalhadas. Aí teve uma repercussão legal. A Globo News filmou a nossa escola, Salto para o Futuro. E esse ano, fiquei muito orgulhoso de estar lá no Global Teacher Prize, juntamente com a Débora, gente. Foi incrível. Conectando saberes, hein? E algo que me orgulha ainda mais, nunca havia tido uma indicação de um nordestino, né? Então, cá para nós, o Nordeste deu show aqui. Independente desse país, a gente tem professor bom em todo lugar. Então, como desdobramento, gente, eu disse para vocês, os meus alunos escreveram histórias incríveis, eu só filmei 3. Todas as outras, as 20 e tantas histórias, a gente compilou, fizemos uma vaquinha virtual, arrecadamos R$ 8.100 e já imprimimos 500 exemplares do livro que eles vão assinar, a gente vai fazer uma tarde de autógrafo bem legal lá na minha escola. Esse é um dos desdobramentos do projeto, que eu também trabalho com fotografias, alunos sósias, alunos que parecem personagens, cantores, vocês estão vendo aqui, olha, ali é meu aluno, viu? Olha, o primeiro, João, olha como ele lembra Harry Potter, a minha aluna Mariana fazendo a órfã. Então, quem disse, né, que cinema audiovisual não pode estar dentro da sala de aula? E aí, queria terminar com essa frase, que o cinema reflete a cultura e não há nenhum problema em adaptar a tecnologia, desde que a gente não perca a originalidade. Então, brigadão, pessoal, pela atenção. Palmas para a educação pública. Viva, viva, viva. Obrigadão, gente. Valeu, meu querido. Muito, muito obrigado. Valeu. Me espere lá, daqui a pouco eu te chamo de novo aqui para o palco. Valeu, gente. Que inspirador, hein? Que convite, hein? Bom, agora a gente vai conhecer a nossa segunda convidada. Mas antes de chamar ela para vir ao palco, a gente vai conhecer um pouco mais, se aproximar um pouco mais do trabalho que ela anda realizando lá, como eu falei para vocês, na Índia. Então, vamos acompanhar o vídeo para acompanhar. I want my children to be equipped with life skills that not only make them resilient, but emotionally empowered. I never wanted to become a Miss India. I didn't really want to become an actress.
I was working backstage, designing costumes and sets, and they just turned to me and they said, "We can't find an actress to do this role, you do it." When you're happy and you know it, clap your hands. I want life skill education in all schools, for all children, from all age groups. My PhD was about the role of drama in enhancing life skills in children with specific learning difficulties. चलो आपने बता भी क्या છે ક્લાસના ચલો હર બચ્ચે કો પડને કા અધિકાર है પણ તમે સાંભળ્યું છે ને કે અમુક લોકો સ્કૂલે નથી જતા સાંભળ્યું છે કે નથી સાંભળ્યું Life skills cannot be taught through dialogue, through debate. They have to be taught through experiential learning. This is a mango tree fully laden with mangoes, and that's why it's come down. Drama in education is one of the best experiential learning methods. This is called using the imagination and being creative. There's actually no violence, but they've depicted it in the safety net of my classroom. Isn't it awesome? Clap for them. Chalo. Very good. Super. I'm obviously a freelancer because I don't work in one school. I work all over India. And I don't only work for one type of school. I work for all types, which is for the good of my country. Sometimes it takes longer for the kid to warm up with you because of the trauma that they've suffered at home. We talked of child marriage, and that breaks my heart to say that still child marriage is practiced in India, where the girls are usually not allowed to study after the 7th grade. Their marriage is fixed and they're married off. It really brings tears to my eyes. The teacher is the knowledgeable one who makes a huge difference in the children's self-esteem. You can change people, and I think that's very important. पहले शुरू हो जाओ चलो ત્યારે મારે આમ હાથ રાખવાનો How can somebody love education so much? She introduced me to very, very powerful things. First is drama in education. Second is life skills. I love my job. Now education is my passion. स्वरूप मैम ने जो भी बदलाव किया है वो मैं पहले ऐसे बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे सबसे बात करना, नई नई चीज़ें सीखना बहुत ही अच्छा लगता है. In one village in the Bhavnagar district of Gujarat, all the girls took a vow never to get married till they were 18. They just said we will put our foot down and not get married. Besides that, they stopped child marriage. If you don't give them a reason to continue studying, they're going to stop studying, they're going to drop out and get into child labor. I want my children to be equipped with life skills and equipped with skills that not only make them resilient, but they can be socially, economically, and emotionally empowered. Agora, vamos conhecê-la de perto. Ela que, como a gente viu, vem das artes e é top 10 do Global Teacher Prize. Bem-vinda, Swarup! Welcome! Ai, olá! Certinho, bem-vinda! Hello. Olá, I am so happy to be here. eu estou muito feliz de estar aqui.
A Índia, o Brasil, países tão distantes. Mas eu vou contar um segredo para você. Aos 16 anos, tinha acabado de sair da escola, um autor brasileiro fez uma diferença enorme na minha vida. Augusto Boal, acho que eu pronunciei direito, né? Teatro do Oprimido. É, Augusto Boal, isso mesmo. Foi ótimo, aprendi tanto lendo esse livro, aprendi tanto. E eu o citei no primeiro capítulo da minha tese. Pare de ser espectador. Seja um espectoator. Ou seja, suba no palco e faça a diferença. Aí eu fico arrepiada, só de pensar. Um outro autor que mudou a minha pedagogia, a maneira que eu ensino, o meu aprendizado, mudou a maneira que eu sou, os meus valores. E foi Paulo Freire. A pedagogia do oprimido e a pedagogia do coração. Meu Deus. Chega, não vou falar mais nada. Que país maravilhoso. Parece que eu saio numa peregrinação com as pessoas que eu idolatro. É um prazer enorme estar nesse país maravilhoso. Eu quero compartilhar essa história com vocês porque eu acredito que os professores são a mesma coisa, qualquer país do mundo. Os problemas são os mesmos, tudo igual. Quem falou antes de mim contou uma história maravilhosa, falando de desigualdade, né, equidade na educação. Os problemas são os mesmos na Índia. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão com vocês. E eu quero dizer o seguinte, acredite em você. Pode mudar o slide, por favor? Ah, não, é aqui comigo. É comigo, é o botão verde, né? Oh, okay. Sorry. Eu quero contar uma história sobre de uma professora que ama o seu trabalho, as crianças, e seu único desejo é fazer com que as vidas dessas crianças sejam melhores. Acredite em você, e eu de fato acredito nessa máxima. Tenha fé em você mesmo, porque nós, professores, somos os melhores seres humanos que existem e podemos fazer a diferença. Eu vou falar dessa história de um workshop que eu fiz com 34 adolescentes entre 12 e 17 anos de idade. Vinham de famílias vulneráveis, todas haviam deixado a escola e trabalhavam ainda crianças. Ou seja, devem ter tido algum tipo, né? Deve ter feito o primeiro ano, segundo ano. E trabalhavam com polimento de diamantes, trabalhavam como empregadas domésticas ou trabalhavam na agricultura. Essa é a foto dessas meninas. Primeiro dia que eu trabalhei com elas, fizemos um círculo e falei, vamos brincar, vamos jogar. Meu nome é Swarup e eu gosto de chocolate. Do que você gosta? Vocês não vão acreditar. Ninguém falou o nome, nem falaram do que gostavam. E eu fiquei assim paralisada. Um workshop de 7 dias, de manhã até a noite. Começo com gente que nem me fala o nome? Dá para imaginar uma situação dessa? Mas eu acreditei em mim, no meu trabalho, no milagre ou na mágica de você aprender com teatro. No dia seguinte elas se abriram um pouco mais, mas vinham de famílias muito patriarcais. Já trabalhavam, hein? Estamos falando, se você trabalha, você tem poder, não é assim? Não. Você precisa de educação para ter poder, para ter empoderamento. Porque essas garotas levavam dinheiro para casa e ainda assim não podiam fazer nada. Saíam do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Nem podiam interagir com as pessoas. Punha a cabeça para baixo, assim olhava para baixo e ia
ia para o trabalho e voltava, só. E a gente fala que dinheiro é poder? Não, dinheiro não é poder. Por conta de falta de educação, elas tinham uma autoestima muito baixa, não tinham confiança em si mesmas. Então, no segundo dia, quando eu conversei com elas e perguntei, por que você não me falou do que você gosta? Sabe o que elas me disseram? 14, 15 anos de idade, elas falam, ninguém nunca me perguntou do que eu gosto. Dá para acreditar nisso? Eu não gosto de café quente, eu gosto de café frio, eu gosto de café com açúcar. Uma coisa boba assim como café. Eu não gosto de sentar numa cadeira sem estofado, eu não gosto de ficar em pé muito tempo. Mas nenhuma delas, 14, 15 anos, ninguém perguntou, do que você gosta? Imagina isso. Não tinham voz em nada. Então, essa competência de vida muda o comportamento e as crianças passam a se preparar para saber o que elas conseguem fazer. O que eu fiz? Eu brinquei com elas e eu as ajudei a se encontrar. É uma aula muito divertida, é só curtir, mais nada. Pela primeira vez na vida delas, elas estavam gostando de alguma coisa. E pouco a pouco foram se abrindo. E aconteceu essa coisa maravilhosa. Primeiro elas começaram a conversar em duplas, contando histórias alegres, tristes, do que gostavam, do que não gostavam, e pouco a pouco os grupos foram aumentando. É bom vocês experimentarem também assim. É impressionante mesmo. Eu uso o tempo todo essa técnica. O professor não interfere na conversa, só deixa os alunos ali conversando. E aí eles começam a compartilhar as histórias. Estão compartilhando o que é certo, o que é errado. A classe é que decide. Aprendizado negociado. Voltando ao Paulo Freire, né? Não é banco. Ou seja, não é o professor que é o detentor exclusivo do saber, que é a sua experiência, a sua experiência. A sua experiência valeu para você, é certa para você. Quem sou eu para dizer que a tua experiência não é certa? Quem sou eu para julgar o que você sente ou deixa de sentir? Dá voz, dá voz, dá voz, a gente fala, mas a gente não ensina a criança a falar. É um problema enorme com as crianças marginalizadas em situação de vulnerabilidade. Acontece no Brasil, na Argentina, na Inglaterra e na Índia também. Não dá para dar uma voz. Você tem que ensinar a pessoa a falar. Imagina uma criança que nunca teve permissão para falar. Primeira vez que abre a boca, estão apavoradas. Estão amedrontadas de ouvir o som da própria voz. Quando você se grava a primeira vez, minha voz é essa? Não é assim? Imagina para alguém que nunca pode falar e de repente fala assim, fala, o que você acha? Hello? Não, não vai acontecer. Então eu fiz essa coisa sensacional. E as crianças adoraram. A gente ficou assim nos degraus, né, na escada, e tinha uma estrada enorme. Tá vendo aquele cara lá? Grita. Eu quero que aquele cara escute a sua voz lá do outro lado da estrada. Todo mundo gritando ali, ó, na foto. Todo mundo gritando, se matando de gritar ali. Foi pela primeira vez que as crianças, essas meninas, ouviram a sua própria voz. Pela primeira vez. Aprendemos que somos iguais, né? Tá para ver ali. E depois a gente aprende que é diferente. Todo mundo é único. Todos nós somos diferentes, somos únicos. Essas são as máscaras que eles desenharam. Aprendemos emoções, expressar dor, felicidade, etc. E depois, a melhor coisa da arte, elas aprenderam a refletir. No teatro, na educação, não é só encenar uma peça, é refletir. A arte é ação, reflexão e transformação. Mas a reflexão é muito importante no meu programa.
Elas aprendem a ter autoconfiança. E o que acontece quando elas voltam? Algo também impressionante. Uma garota, 16 anos, e ela já estava namorando. E na Índia, como vocês sabem, mesmo se não souber, eu vou contar. 18 anos, a garota se casa aos 18, o rapaz aos 21. Essa garota e o namorado fizeram um pacto. Como eles não conseguem se afastar e se amam tanto, o garoto iria para uma outra vila e trabalhar até ela chegar aos 18 anos. E ela aprendeu essa maneira de solucionar problemas na nossa aula. E todas as outras meninas prometeram só se casar aos 18 anos, algo muito importante lá. Porque estavam se pondo contra a família. E muita gente me pergunta, você acha que mudar a menina, você muda a sociedade? Sim. Mudando, as crianças voltam para casa e ajudam a mudar a sociedade. Aprendem a dar passos, passam a ser determinadas e não aceitam tudo que os pais dizem. Fizeram coisas incríveis. Começaram a conquistar crianças, pararam com o abuso de álcool, drogas, fumo. Temos um hábito muito feio de mascar tabaco. Não incomoda tanto, né, quanto o fumo, a fumaça, mas você fica mascando assim, ó, o tabaco, né, o fumo. Muito ruim, né? Porque é nicotina direto na boca, né? E é um hábito cancerígeno. E muitas garotas pararam de recorrer a esse hábito. Não sei se vocês sabem, mas temos um problema com latrinas, né, abertas. Não temos vasos sanitários. Então, essas garotas foram para os líderes das vilas para dizer que era muito chato ter que ir ao banheiro em lugar aberto. Então, todas as casas receberam os vasos sanitários antes do primeiro-ministro dar início a esse movimento. Isso estou falando aí de 2012, 2013. Então, nós estávamos à frente do país. Educação de habilidades de vida. Esse é um método poderoso para quebrar o ciclo de opressão, de abuso e de pobreza entre as mulheres. É uma forma de educação que tem o poder de transformar a sociedade. Quando nós educamos as meninas, nós educamos as famílias junto. E é por isso que eu estou muito contente por ter passado todo aquele tempo com as meninas. Foi uma experiência muito enriquecedora. Eu trabalhei com mais ou menos 5.400 meninas dos vilarejos e eu vi como essas meninas transformaram as suas famílias e as suas vilas. Obrigada. Obrigado também, Swarup. Thank you. Thank you. Stay here with me now. Yeah. Bom, agora é o momento da gente conversar com eles. Então, por favor, Slido, #plenária, e é a hora da gente começar a enviar as perguntas. A gente vai mandar as perguntas para a Swarup, que está aqui, mas também para o Jayce, que eu convido para voltar para o palco. Vem cá, Jayce, junto comigo, para a gente se juntar. E para mediar esse diálogo, para conduzir a conversa que a gente vai ter com eles dois, eu convido para vir ao palco o coordenador de projetos da Fundação Lehman, Carlos Uehara. Bem-vindo, Carlinhos! E eu já passo a condição para você. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Agora sim. Primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui compartilhando o palco com dois seres humanos incríveis. Então, Geise, muito obrigado pela sua presença.
Swarup, muito obrigado pela sua presença. De tão longe vir da Índia para cá, são várias conexões. Então, a gente agradece muito por ter tirado um tempo de estar aqui com a gente hoje. Thank you. I want to especially thank Depois... Later on. Some question then. Okay, thank you. Depois ela, por causa da tradução e tudo mais, a gente vai deixar um momento específico para falar, tá bom? Então é um momento de muita alegria para mim. A gente também, na Fundação Lehman, vem cada vez mais com um olhar muito intencional e muito focado nos professores, né? Eu acho que um dos nossos principais projetos, que é a Rede Conectando Saberes, nasceu muito também de uma necessidade que foi colocada pelos próprios professores de ter mais espaços para compartilhar boas práticas, né? E era muito interessante, porque mesmo professores que se destacavam, eles apontavam essa necessidade para aprender com as práticas dos outros professores. E eu acho que a gente está num momento bem bacana no encontro, que aqui com a gente não temos apenas os professores da Conectando Saberes, mas a gente também tem secretários de educação de 43 municípios diferentes, dos programas Formar e Educar para Valer. Eu acho que todos esses aprendizados não são apenas para professores, são também para gestores de redes, pensarem em como elaborar políticas públicas que também incentivem essas boas práticas a acontecerem de forma mais frequente nas suas salas de aula, né? E aí, então, começando essa nossa conversa, eu queria iniciar, na verdade, Swarup, com uma pergunta para você. Você, então, era atriz, né, na Índia, e aos 37 anos, você tomou essa decisão para dar aula, ser professora, né? O que aconteceu que você saiu dos holofotes do cinema e resolveu ser professora em sala de aula? Okay, so one of the Bom, uma das maiores mudanças que eu passei foi quando eu vi as crianças do meu país sofrendo. As crianças têm que carregar tantos livros, é tanto peso de material, que elas começaram a ter dor nas costas. Então eu comecei a reparar isso. Eu vi esse garoto que estava jogando futebol, ele ia mal na escola, e os pais pegavam ele pelo ouvido e falavam: acabou o futebol para você, menino. E eu pensei, mas é o que ele faz bem, é o talento dele, e os pais estão tirando. Então eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa para empoderar as crianças. Então esse foi um dos motivos que eu quis ensinar habilidades de vida na educação, usando o teatro e a encenação para isso. Muito interessante que a gente também está aqui com 2 professores de artes, né? E vocês 2 falam bastante das questões também de desenvolvimento, que acho que dentro da base também são refletidas nas 10 competências. Eu acredito também bastante no poder da arte. E aí, Geise, minha pergunta para você vai no sentido de como você acredita que o seu trabalho relacionado à arte, mas que envolve tantas outras competências, podem acontecer de forma mais frequente e mais intencional com outros professores? Pois é, eu acho que eu sou um privilegiado de ser professor de arte. A arte, ela dança, ela encaminha por todas as outras disciplinas, e a BNCC pede isso mesmo, que tudo esteja no mesmo bloco. A gente que tem essa ideia de separar, como se fosse o aluno uma gaveta. Uma vez Gina falou uma vez isso, né, que ninguém aprende só com a cabeça, a gente aprende com o corpo, experimentando, dançando, jogando bola. Por isso que na minha disciplina eu faço sempre isso, Carlos. Eu pergunto o teu melhor, e esse melhor eu aplico na sala de aula. A gente tem que lembrar que os alunos têm múltiplas inteligências. É óbvio que eu sei que as provas externas dão mais valor ao português e matemática, só que esse aluno ele é muito bom em muitas outras coisas, e a escola peca quando olha esse menino apenas por esse viés. E eu acredito que todo mundo tem um grande projeto em si. É engraçado, às vezes, quando tem conselho de classe, os alunos que estão lá pendurados são do meu projeto. E eu fico olhando, sabe por quê? Porque eles são bons em outras disciplinas. Imagina reprovar um Agildo que fez aquela coisa incrível que vocês viram aí. Então eu comecei a ver, gente, que a arte é uma forma que a criança, o adolescente tem de se expressar, e que eu acho que se os professores olhassem mais para o ser humano que está ali, não para o conteúdo, a gente tem um país bem diferente. Mas, Geise, me conta uma coisa. Quem que teve essa ideia de perguntar para os alunos o que eles gostavam de fazer, ou qual era a preferência deles para montar o projeto? Foi uma ideia sua? Como que isso surgiu para você e para esse projeto? Porque eles diziam que era muito chato. Eu venho da escola integral, gente, onde o aluno fica o dia todo na escola, de 7h30 às 5 da tarde, e era chato você passar o dia todo sentado olhando para um quadro. Então, uma vez, na minha formação, na faculdade, a professora disse: Geise,
dê uma aula como você queria ver ou participar se você fosse o aluno. Então, eu detesto estar sentado. Eu pensei isso, eu não vou reproduzir. Se eu não gosto de quadrigiz, eu não vou usar quadrigiz. Então, eu comecei a ouvir o meu aluno. Tem um professor da minha escola, Júnior, que é de matemática, ele fez uma coisa que eu achei incrível. Escolha de livro didático. Ele reuniu os meninos e vamos escolher comigo. O livro é para ele. Então, alguém falou isso aqui, que acho que foi os próprios alunos de Caruaru. Parece que o aluno não sabe de nada, que vai falar besteira. Pelo contrário, eles me ensinam demais. Eu sempre digo isso aqui. Eu não sei editar, não sei filmar, não sei fazer efeitos especiais. Mas quando tu diz isso para um aluno, parece até contraditório. Mas quando eu digo eu não sei, ele vê que eu sou humano e eu aprendo com ele. Então, essa técnica vem funcionando. E se a gente parasse para ouvir, acho que a gente fala muito isso, né? A gente escuta muito a oratória, mas não faz a escutatória. Então, os alunos podem fazer e falar coisas incríveis. Só basta que a gente dê espaço para eles. Obrigado, Geise. Pegando algumas das perguntas aqui também, mais votadas no Slido. Swarup, o público está com uma dúvida de como você disse que dá aula em diversas escolas, né? E você normalmente dá aula com escolas do governo, para escolas particulares também. Como que funciona essa sua relação com as diversas escolas em que você leciona? Bom, quando eu terminei o meu PhD, a primeira coisa que eu pensei é que eu quero mudar o sistema. E se eu quero mudar o sistema, eu preciso trabalhar com o sistema. Não dá para ficar de fora dele. Então, eu decidi trabalhar com os professores de escolas primárias. E o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com alguns professores e lentamente eu comecei a expandir a rede e eu criei outras redes. Então, a gente trabalha junto. Então, basicamente, eu trabalho com o secretário de Educação da Índia. E eles me ajudam a me inserir nas escolas. Então, a gente trabalha com projetos de grande escala. Aliás, eu queria contar sobre um projeto que eu realizei, que é um projeto maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de ter feito. A gente trabalhou com 200 mil professores simultaneamente, num treinamento. E a gente fez isso através de uma transmissão via satélite. Então, eu fiz um workshop com 200 mil professores. A gente fez aula de línguas, a gente fez aula de habilidades para a vida. E foi isso que é isso que a gente faz. A gente faz projetos em grande escala, a gente trabalha com vários professores e a gente cria redes. And it's so interesting, de alguma forma, somehow. Acho que é uma das principais formas do impacto do projeto de vocês também tem na comunidade em que vocês vivem, né? O Geise contou bastante, mostrou as imagens bastante impactantes do cinema, né, que vocês criaram lá. E a Swarup também comentou um pouquinho de todo o impacto que o seu projeto teve em relação às vidas das meninas, né, das mulheres na Índia. E uma das perguntas aqui no Slido é em relação a como que foi essa percepção que as famílias tiveram nessa mudança no comportamento das meninas, porque muitas vezes as famílias elas concordam e se engajam, muitas vezes não. Então, como que foi essa experiência no seu projeto? This project especially was. Bom, esse projeto em especial, estou ouvindo minha própria tradução aqui, preciso abaixar. Então, esse projeto foi um projeto muito interessante, porque quando começou, tinham vários pais que chegavam para a gente e falavam, se você decepcionar as meninas, vocês não podem nem voltar nesse bairro. A gente foi literalmente ameaçado pelos pais. Aí as meninas começaram a gostar da gente, foram com a nossa cara, depois elas começaram a contar para os pais. E outra coisa, esse trabalho de teatro e de habilidades da vida é tão simples, gente. Uma criança do 2º ano pode voltar para casa e ensinar as irmãzinhas dela. Então, de repente, todo mundo da casa está fazendo encenação. Então, devagarzinho, os homens também são convencidos pelo projeto. A filha tem uma relação com o pai, né? E meio que a filha também tem uma certa dominância, tem como manipular. Ela sabe como puxar o pai também. Então,
ela começa a pedir, pai, por favor, tenta isso, experimenta aí. Chegou no momento que o líder do vilarejo falou, tá bom, eu não vou interferir, você precisa convencer cada uma das famílias a construir um vaso sanitário. Então as meninas fizeram esse trabalho, elas visitaram cada uma das casas, todas as famílias, e elas convenceram o pessoal. Então, se você convencer os seus alunos, os alunos convencem a família. I'm kind of speechless by Tão listening. grande. Obrigado, Swarup. Seguindo aqui, uma das perguntas mais votadas, Geise, é em relação a qual que era o horário que você utilizava para conseguir fazer esse projeto tão grande acontecer? Então, como eu falei para vocês, é uma escola integral, então os alunos têm que passar o dia todo na escola, porém, nós temos um período de aula-atividade, então aí onde eu planejava como é que ia ser a ação, mas muitas vezes foi fora do horário. Os alunos saíam às 5 horas, quando a escola esvaziava, a gente filmava na escola vazia. Vocês viram que de Harry Potter e Minecraft utilizamos a escola e o entorno também. Então foram alguns finais de semana de dedicação. Uma coisa, gente, quando você chama o aluno para fazer o trabalho não é meu. Então se é dele, ele cuida, ele vai atrás, ele quer que dê certo. Então não precisava nem engajar os meninos, eles que vinham atrás de mim para a gente concluir o trabalho. Então geralmente era no final do expediente ou numa aula-atividade que eu tirava um ou outro aluno para concluir o trabalho. E foi mais ou menos assim. Vocês sabem que tem um conteúdo para ser dado, né, também. E aí eu tenho uma aula só de arte, para dar um extenso conteúdo de história da arte por conta do Enem. Mas eu via que se você trabalhar só o conteudismo, não faz sentido. Quando eu trouxe para a sala de aula, acho que isso vai responder bem, o que eles gostavam, aí fez sentido para eles. Eles buscavam, liam e traziam novas ideias para a gente. Então, eu brincava nesse espaço aí. Eu digo brincar porque não acho que a educação é algo chato. Se você mostrar para o aluno que aquela aula vai ser ruim, ele não vai nem dar atenção. Então, eu acho que a aula pode ser, sim, dinâmica, gostosa, legal. É isso que eu tento passar sempre. Uma pergunta relacionada para vocês dois, Swarup e para o Geise. Que tem alguns momentos que, mesmo com alunos maravilhosos, com professores maravilhosos, o professor se sente um pouco solitário. Eu acho que isso também é um dos grandes temas que a gente conversa dentro da Conectando Saberes. E mesmo professores que são muito inspiradores e que fazem práticas maravilhosas, que mudam a realidade da sua comunidade, passam por um momento, às vezes, né, de mais reflexão, de mais solidão. Então, eu queria saber um pouco na experiência de vocês, se vocês passaram por esse momento e como que vocês fizeram também para poder se reerguer, para poder, de novo, ganhar toda essa energia para depois transferir para os seus projetos. É verdade. Logo em 2014, gente, só para situar a tua pergunta, dar a resposta que você entenda bem, em 2014 eu ganhei o Prêmio Professores do Brasil, com um trabalho de fotografia, onde eu comparava os alunos com várias pessoas do mundo, porque eles tinham vergonha, às vezes, de ser negro, ter o cabelo crespo, ser ruivo, testudo, como eles diziam. E aquilo me incomodou, então fiz um trabalho de fotografia para que eles se vissem que eram parecidos com pessoas do mundo todo. Então comparei indianos, africanos, alemães, e fez muito sucesso. E aí, quando eu ganhei o prêmio, alguma coisa aconteceu. Alguns professores vão entender o que eu vou dizer, a gente fala a maldição do prêmio. Porque, gente, quando você mostra que uma escola pública sem recursos pode ser boa, a tua aula pode ser boa, os alunos começam a cobrar daquele professor que não quer nada, ou que está cansado, ou que está afadado do trabalho, e começa um certo movimento, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? E aí, o teu trabalho vai aparecer e vai mostrar que os outros podem fazer. Então, durante um certo período, no início, aconteceu um pouco disso. Eu me sentia só pelo trabalho que eu fazia. Foram dias difíceis do início, mas aí a gente pensa que você não está trabalhando para agradar A ou B, você está fazendo um trabalho para mudar a vida de alunos, de pessoas. E quando eu via que aqueles alunos sorriam diferente, se empoderavam por ser negro, sabe? Isso é que faz a diferença. Então eu comecei a ver que eu não estava errado. É porque teve um momento, Carlinhos, que eu achei que eu estava contra a maré. Será que fazer o certo é o errado? Olha que coisa doida. Não é? Parece uma loucura isso, mas porque a gente começa a ver por que tanta dificuldade em aceitar uma prática nova. Mas aí é como se fosse uma bola de neve. Os alunos vão acreditando no teu trabalho, a escola vai vendo que isso dá resultado e a gente vai colhendo devagarinho os frutos. Então essa fase passou, graças a Deus está longe, e a gente repetiu alguns prêmios. Mas é isso, é você não desistir. Porque quando você sai da linha, né, todo mundo vai te olhar diferente. Mas põe na cabeça que o que você faz está mudando vidas, e isso é o maior pagamento que eu tenho. Obrigado, Geise. Oh, yeah. Oh. Sem dúvida. Nossa, muitas vezes a gente fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo?
Será que eu tenho energia para me levantar e fazer isso de novo? Mas tem uma coisa que eu coloquei no meu PhD, que é eu quero mudar as vidas das crianças do meu país. Isso é só 1,3 bilhões. E depois de chegar no top 10, agora eu quero mudar as vidas de todas as crianças do mundo. Então, não tem como descansar. Então, tem uma coisa linda que me ajuda a continuar, que é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês criam redes, não é? Por favor, gente, façam isso. No meu filme, no meu clipe lá, tem uma professora que chama Nima. Eu conheci ela em 2008. E ela me disse, esse é o último workshop da minha vida, eu vou parar de ser professora. E ela foi no meu workshop, ela falou, quer saber, eu vou ser professora para sempre. Agora, ela se tornou uma das principais professoras da escola. Ela falou, ano que vem chega, esse é meu último ano. Aí ela vê a mudança na vida das crianças, como o Geise falou, e a gente se fala pelo telefone, a gente faz grupo de discussão. Por favor, pessoal, se conectem, façam grupos, formem grupos que se apoiam. Pode ser de qualquer lugar do mundo, vocês têm o meu e-mail. Eu estou no Twitter também. Vou passar o meu Twitter para vocês, eu vou ajudar vocês. Quando a coisa apertar, vocês podem falar comigo. E quando a coisa aperta para mim, eu espero que vocês também me ajudem. Porque nós somos os agentes da mudança. E os professores fazem a diferença. A gente não pode desistir, gente. E sendo seres humanos, a gente com certeza sente aquela... Ai, putz, eu estou cansado, eu não aguento mais, não dá. E a gente luta contra o sistema, que é a coisa mais difícil. É muito mais difícil do que brigar com um diretor. Eu brigo com ministérios, com secretários. Você não imagina as coisas horríveis que eles falam sobre mim. Às vezes entra o nome Swarup na discussão e eles falam que eu trago a espada para a reunião. Eles falam que eu vou com a minha espada para a reunião. Mas, pessoal, não desistam, não desanimem, façam amigos, façam amizades com quem ajude vocês. So it is dear Swarup. Nós temos aí o e-mail, temos o Twitter. E Swarup Ravel no Facebook. Vocês podem se conectar comigo. Eu tenho tantos amigos no Facebook, gente. Todos são professores. E todos nós nos ajudamos. E a gente está sempre se ajudando. Eu adoraria ter mais amigos no Brasil. O nosso tempo acabou. Então, eu só ia pedir para a última mensagem aqui para todos esses professores, todos esses técnicos de secretaria, secretários municipais e estaduais de educação que estão aqui. Geise, você como professor de Itambé, qual seria a sua mensagem para todo esse nosso público aqui no encerramento do encontro? Eu queria falar, Carlos, ontem eu estava aqui nessa plenária, acho que eram as 5 horas da tarde, e aí eu recebi no meu celular uma foto de um ex-aluno que foi assassinado. E aí eu lembrei quem era Isaú, o nome dele, né? Ele foi morto, e eu lembrei que na semana passada ele tinha me pedido uma ajuda no meio da rua. E eu sei que não é papel nosso, gente. Eu sei que professor não é formado para ser psicólogo, ser pai, ser mãe. Mas eu pensei, se a escola, talvez, era um aluno problemático da escola, talvez se a escola tivesse olhado para aquele problema e ter visto um ser humano que estava pedindo ajuda, né, isso não teria acontecido. Não quero dizer agora que a gente vai abarcar o mundo, mas assim, não sejam medíocres. Entrem na sala de aula, pise com firmeza, sabe? Você é um profissional da educação. Você não é um sofressor. Você é alguém que tem problema como qualquer pessoa tem. Então lembre que aquelas pessoas que estão ali dependem muito do teu empenho. Então é isso, é acreditar que o que tu faz, não duvida. Entra porque aquilo dá resultado e muda vidas, assim como mudou a minha e mudou de muita gente. Então vão lá e arrasem aí. Bom, tem uma coisa que eu sempre digo. O professor é aquele que se importa. Então, se vocês não se importarem, podem mudar de profissão. Outra coisa é o amor, gente, e a empatia. Se a gente puder nutrir o amor e a empatia,
A gente vai mudar a vida das nossas crianças. As nossas crianças vão aprender por nós. Elas vão fazer um esforço extra. Elas vão estudar uma matéria que elas não gostam se você se importar com elas. Elas vão se empenhar. Então, por favor, não esqueçam disso. Amem as crianças. Simplesmente amem e amem mais as crianças. É só isso. Muito obrigado, Jason, muito obrigado, Swarup, muito obrigado, Carlos, por essa conversa, por esse final de encontro inspirador que vocês nos trouxeram. Por favor, aplauso para eles. Bravos. Mais aplausos, porque eles merecem.